Então, eu vou aproveitar que eu vou fazer algumas indicações para umas alunas que são minhas alunas de TCC e eu resolvi gravar esse vídeo. Então, é para mostrar um pouquinho da organização. Essa organização ela pode ser feita, por exemplo, com as suas disciplinas. Então, quando você entra na faculdade ou no ensino médio, onde você estiver estudando em um curso, é interessante que você organize o seu computador em pastas para ficar tudo bonitinho, certinho, organizado. Bom, você pode, por exemplo, organizar na sua pasta, no seu próprio computador, ou salvar na nuvem, né? Então, aqui tem o OneDrive e você pode organizar o seu material, mais ou menos assim. Por exemplo, eu vou dar aula de várias disciplinas, então eu coloco o nome de cada disciplina em uma pasta. Então, eu tenho, por exemplo, uma pasta com as disciplinas e cada disciplina tem lá as aulas, os materiais que eu vou disponibilizar para os alunos, os artigos. E aqui, então, é uma organização de pastas para o TCC. Então, imagina que as alunas estão fazendo agora o TCC e eu vou mostrar para elas essa organização. Então, por exemplo, aqui, nessa pasta, elas vão colocar o texto do TCC. Como tá no OneDrive, todas nós vamos poder trabalhar nesse arquivo, porque é um arquivo que fica na nuvem. Então, é interessante, não vai ficar só no computador. Bom, é interessante também, e eu incentivo que você faça isso, você vai colocar o texto aqui, mas também você salva no seu computador, você manda para o seu e-mail. Tenha em vários locais o texto do seu TCC, né? Porque vai que acontece alguma coisa. Então, tá aqui na nuvem, mas você também deixou em algum lugar fixo dentro de um arquivo no seu computador, por exemplo. Bom, aqui estão, por exemplo, além do texto do TCC que elas vão colocar agora, né? Que elas começaram a orientação agora, a gente pode criar uma pasta, por exemplo, com manuais e documentos. Então, aqui, o manual de TCC, por exemplo. Então, ele vai ficar aqui. Então, quando elas baixarem lá do site da faculdade, elas vão salvar aqui. Então, não precisa toda vez procurar, já vai estar aqui salvo. Mas o que eu quero mostrar mesmo, além das pastas, é como você faz para nomear os seus artigos. Então, deixa eu voltar aqui que eu cliquei demais. Então, eu tenho aqui esse artigo que elas salvaram agora. Então, meninas, quando vocês forem colocar os seus artigos, é interessante... Vou colocar aqui 50, pronto. É interessante salvar com uma nomenclatura que vai ficar acessível para depois ficar fácil de pesquisar e acessar esse artigo. Então, viram aqui o artigo, eu vou voltar, eu baixei esse artigo aqui, e eu vou mostrar para vocês como é que eu salvo os meus artigos. Então, eu vou dar um nome para eles da seguinte forma. Então, eu vou usar o nome dos autores. Então, por exemplo, aqui, Santana publicou com várias pessoas. Então, eu vou colocar aqui. Santana et al. Aquele artigo é de 2018, então, eu coloco o nome dos autores. Se fosse um artigo só de uma pessoa, eu ia colocar, por exemplo, Santana e o ano. Se fosse de 2 autores, por exemplo, eu colocaria Santana e Silva. Então, aqui eu coloco Santana et al. 2018 e copio um pedaço que eu acho interessante, se ele deixar eu copiar, O Poder das Plantas Medicinais e uma análise histórica e contemporânea sobre a fitoterapia na visão de idosos. Eu não quero todo esse texto, então eu vou colocar aqui O Poder das Plantas Medicinais e coloco idosas. Pronto. Eu posso colocar, por exemplo, underline. Tem algumas pessoas que gostam muito dessa questão do underline, porque esses espaços, eles às vezes atrapalham. Então, eu salvo, deixa eu ver. Lá, Santana. E todos os artigos agora, eles vão ser renomeados, as meninas vão aprender
essa forma de salvar e vai ficar muito mais fácil quando a gente precisar, por exemplo, onde é mesmo que está o artigo de Santana? Então eu gosto de deixar assim porque para mim fica mais organizado. É claro que você pode vir aqui e pesquisar, né? E isso também ajuda bastante, mas essa organização facilita a nossa vida futuramente, depois que elas fizerem a análise dos artigos e os resumos dos artigos, né? Então, é isso. Se ficar alguma dúvida, me mande mensagem. Não esquece de seguir no Instagram, @anikátia. Pode mandar perguntas que eu faço mais vídeos, tá bom? Abraços e sucesso nos seus estudos, no seu TCC, dissertação, tese, etc.